Pois é, amigos do canal do Caio Alemão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez nós podemos cada vez mais ver que, em vez de tentar achar o meio para se entender, cada vez mais nós, quer dizer, nossos políticos, a nossa elite está se preparando para uma guerra mundial. E, logicamente, que com isso a Alemanha vai se novamente encontrar no meio disso, e eu tenho medo pela Alemanha, pelo meu país, pela minha família, etc, etc. A guerra está mais presente na mente dos políticos hoje do que há muito tempo. Não como um medo, mas como uma opção, gente. Quem fala de paz hoje dificilmente se refere à diplomacia, mas sim a orçamentos de defesa, recrutamento e reforço de tropas. Por muitos, o direito internacional parece não ter mais importância. Essa mudança nos padrões políticos não é isenta de consequências. Desconsiderar os valores fundamentais da civilização europeia, mas também as lições dolorosas e arduamente aprendidas da história europeia, com tamanha negligência demonstrativa, demonstra a falta de consciência histórica, priorização de interesses não europeus e, em última análise, falta de aptidão para cargos políticos. Alerta Roland Popp. Olha lá o trem, gente, no fundo ali do vídeo. Ai, meu Deus, que coisa boa, que alivia um pouco o assunto aqui. Sempre de novo presente também, quando o Caio está andando fora, o nosso trem ali, né? Muitos de vocês adoram de ver o trem. Se vocês gostam, não cansam de comentar, né? Porque para mim também é sempre bacana de saber o que vocês gostam. Por isso é tão importante de comentar sempre, para eu poder saber, olha, nós gostamos isso e aquilo, aí eu vou mostrar para vocês nos meus vídeos, claro, quando eu tiver a chance. Nem sempre, né? Muitas vezes eu não tenho tempo, né? Preciso, porque sair de casa, procurar lugares, fazer os vídeos, isso tudo também custa tempo, né, gente? E por isso, às vezes, eu fico só dentro de casa, muitas vezes por causa do tempo, outras vezes porque eu não tenho tempo para fazer os vídeos fora. Mas comentam bastante, gente, o que vocês gostam, o que vocês gostariam de ver num dos nossos vídeos. E também quais são os assuntos que vocês gostariam de saber da Alemanha, da Europa ou do mundo, né? Pois é. E onde é que eu fiquei agora? Isso. Alerta Roland Popp, da Academia Militar de Zurique, Suíça, numa entrevista. Novos súambulos estão em ação. Dessa vez, não governantes monárquicos com capacetes pontiagudos, mas representantes eleitos que se posicionam com frases tecnocráticas como competência para a guerra e prontidão para 2030. A Alemanha está mais uma vez no centro disso e se comporta como se não tivesse aprendido nada com a sua história. O chanceler atual, Friedrich Merz, impulsionou o maior esforço de rearmamento da história da República Federal da Alemanha, abolindo o freio da dívida nos gastos com defesa. Ele quer que o exército alemão, a Bundeswehr, se torne o exército mais forte da Europa. Em outras palavras, a Alemanha é novamente uma potência líder. Isso é consistente com o desejo do ministro da Defesa, Boris Pistorius, de tornar o exército alemão, a Bundeswehr, pronto para a guerra. E sua consideração de reintroduzir o serviço militar obrigatório. O orçamento de defesa alemão deve aumentar para 162 bilhões de euros anuais até 2029.
novamente, né, até 2029. Por que não até 2035? Não, tudo tem que acontecer antes de 2030. Em comparação, o orçamento desse ano, incluindo fundos especiais, gira em torno de 115 bilhões de euros. E os planos continuam. A marca de 5% deve ser atingida até 2035. 5% do PIB, né? Isso representa 225 bilhões de euros anuais. Quase metade do orçamento federal atual. Inacreditável o que nós estamos tendo pela frente. Isso, logicamente, significa cortes sociais, né? Mais pobreza, porque de alguém tem que vir esse dinheiro, né? Mais imposto, tudo isso significa isso. A Alemanha não está sozinha nisso. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também alemã, né? Sem ser eleita presidente da União Europeia, defende o rearmamento da Europa, em linha com seu plano Readiness 2030, que visa preparar a União para a guerra contra a Rússia até o final da década. Ela pretende mobilizar 800 bilhões de euros em toda a Europa para esse fim. A nova lógica europeia segue o antigo lema. Veja só, mais uma coisa legal aqui chegando. Eu gosto de mostrar, gente. Me desculpem no meio desses nossos vídeos, mas eu gosto. Sabe? Eu sempre me pergunto como pode que, sei lá, milhares de toneladas podem se movimentar assim, tranquilamente, passam pontes, como é que as pontes aguentam, né? Que arquitetura e que tecnologia. Eu fico sempre elogiando isso, né? Vendo isso como uma coisa fantástica também para nós todos. Pois é, e a nova lógica europeia segue um antigo lema. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Mas aqueles que marcham nessa direção não devem se enganar quanto ao objetivo. Em seu livro Sleepwalkers, o historiador Christopher Clark descreveu de forma impressionante como as elites europeias tropeçaram cegamente na catástrofe em 2014. Convencidas de sua própria necessidade, prontas para o confronto, incapazes de apaziguar a situação. E agora nós temos um novo barulhinho aqui no fundo do vídeo, com o qual eu não poderia imaginar que isso tivesse acontecido, mas com isso a gente tem que viver quando a gente faz os vídeos fora, né? Infelizmente, se esse barulho, desculpem se esse barulho agora atrapalha um pouco o vídeo, mas é assim mesmo, gente. E agora eu não faço nenhum corte e continuo em outro lugar. Não, gente. Os vídeos do Caio são assim. A gente conversa, bate um papo e quando acontece uma coisa, uma pessoa passa no meio, ou a gente escuta um barulhinho não muito adequado para acompanhar o vídeo, a gente continua, né? São os vídeos do Caio, gente. Hoje os principais políticos europeus não se comportam de maneira muito diferente. O historiador e analista estratégico Pop alerta veementemente contra a perda de valores europeus fundamentais e o abandono completo do direito internacional. Para mim, esse abandono quase irrefletido de uma ordem internacional baseada no direito internacional é um sacrilégio. Trai em sua essência tudo o que a Europa representa e abandona essa conquista praticamente sem resistência. É isso que nós podemos observar, né? O povo deixa acontecer e muitos de vocês perguntam por que o povo não reage, simplesmente porque eu acredito o povo esteja satisfeito, né? Tem tudo e ainda não está percebendo o que realmente está acontecendo, o que está por vir. E só na hora realmente de sentir na pele mesmo, o povo vai se mexer. Mas o povo alemão já mostrou no passado
que fica quieto, que deixa tudo acontecer e nós continuamos com esse caráter, infelizmente. Nós, europeus, deveríamos ser os últimos a acolher uma ordem de selva na política mundial, porque só temos a perder. Acho que isso tudo, todos nós sabemos, né, pessoal? Mas o complexo militar industrial está exercendo pressão, claro. Muitos ganham com isso, muitos fazem bilhões e bilhões de lucro, muitos grupos, muitas pessoas privadas, eles fazem pressão em cima disso, porque vejam a hora de agora aumentar o seu capital numa rapidez como dificilmente acontece. A indústria de armas gera bilhões por meio de programas de armamento governamentais. Essa também é a razão pela qual Donald Trump se retirou do tratado INF durante seu primeiro mandato. Afirma o ex-analista do CIA, Ray McGovern, também em uma entrevista. O tratado sobre mísseis nucleares de médio alcance com a Rússia existiu desde 1987 a 2014 e foi rescindido unilateralmente por Trump. A gente também não deve esquecer, né, gente? Era um equilíbrio de terror, mas ainda era um equilíbrio, diz McGovern, responsável pelo briefing diário dos presidentes dos Estados Unidos na Agência de Inteligência Estrangeira dos Estados Unidos. Foi uma política de distensão bem sucedida, afirma ele. Pela primeira vez na história da humanidade, uma classe inteira de mísseis com capacidade nuclear foi destruída. Os mísseis Pershing na Alemanha e os mísseis SS-20 na União Soviética. Agora, o governo alemão aprovou a instalação de mísseis americanos de médio alcance com capacidade nuclear na Alemanha. Na cúpula da OTAN do ano passado, em Washington, Scholz e Biden concordaram com um acordo bilateral que não faz parte de um tratado da OTAN. O Scholz simplesmente e o Biden fizeram sozinho, sem falar com os outros amigos aqui da União Europeia. Os mísseis têm como objetivo dissuadir a Rússia, mas se mísseis nucleares forem apontados para Moscou, a Rússia perceberá isso como um ato de agressão. A ameaça nuclear está crescendo. Os Estados Unidos iniciaram uma guerra no Oriente Médio. Washington apoia Israel como seu aliado mais importante na região. Em troca, Trump e o seu assessor Joe Biden estão cedendo em Gaza, que já custou mais de 56 mil vidas desde outubro de 2023. Desde 2007, a inteligência americana afirma que o Irã parou de desenvolver uma arma nuclear no final de 2003 e não retomou esse trabalho, diz McGovern. 16 agências de inteligência declararam isso por unanimidade. Escutam só, gente. 16 agências de inteligência declararam isso, que o Irã parou de seguir o objetivo de construir uma bomba nuclear. Por unanimidade. Não é o Caio, gente. São agências de inteligência. 16 no total, gente. Elas repetiram isso todos os anos, inclusive em março desse ano. Talvez ninguém ouviu, né? Nós, através das mídias principais, a gente não escuta. Mas esse ano, em março, também eles disseram, não, o Irã não continua no desejo da bomba nuclear. Muitos de vocês vão dizer, Caio, isso não é verdade, tá? Mas é fato, gente. Né? É fato que eles disseram isso, mais uma vez. Né? Mais recente, pouco antes dos ataques dos Estados Unidos ao Irã, a diretora de inteligência nacional americana
Tulsi Gabbard declarou que o Irã não estava nem perto de construir uma bomba nuclear. Ela ainda acrescentou que não acreditava que Khamenei estivesse tentando construir uma. Logo depois, o Trump disse, simplesmente passou por cima dela, né? Talvez vocês lembram disso, mas uma pessoa nesse cargo, dizendo isso abertamente, vocês já podem o que significa isso, né? Apesar disso, bombardeiros B-2 americanos realizaram ataques de destruição de bunkers contra instalações nucleares iranianas. Trump permitiu que seus conselheiros neoconservadores o convencessem de que os israelenses controlavam o espaço aéreo sobre Teherã e que a vitória sobre Irã era possível, explica McGovern. Mas então seus seguidores perceberam que os israelenses seriam derrotados. Haifa foi bombardeada, assim como os aerodromos, o Ministério da Defesa israelense e a sede do Mossad. Os mísseis Patriot não conseguiram interceptar os mísseis hipersônicos iranianos. E o Irã tem muitos deles, disse o especialista, o ex-analista da CIA, gente, da inteligência americana CIA. São erros de cálculos graves como esses que podem rapidamente se transformar em uma guerra quente. A Europa não é aconselhada a confiar cegamente nas avaliações de Washington. Mas a OTAN agora definitivamente parece uma aliança sem contrapeso aos Estados Unidos. Agora me desculpem, me falta uma página aqui, gente, desculpem. Me escapou aqui uma página, isso, desculpem, tá, gente? Eu vou continuar, né? Mark Rutte, o atual secretário-geral da Aliança Militar, é considerado um linha duro pro-americano. A primeira-ministra italiana, Meloni, exige mais financiamento para o flanco sul da OTAN. E o primeiro-ministro britânico, Starmer, quer reconduzir a Grã-Bretanha ao centro europeu como potência militar. Para Roland Popp, é claro, o rearmamento anual não está levando a maior segurança, mas a um desastre estratégico. Os altos gastos militares dos americanos têm muito pouco a ver com a defesa da Europa, mas muito mais a ver com as ambições globais dos Estados Unidos e as suas guerras perdulárias no Oriente Médio. A Europa, segundo Popp, é hoje prisioneira das decisões equivocadas tomadas antes da guerra na Ucrânia. Aquelas que falam de liderança, hoje, na verdade, querem dizer obediência cega a Washington. E, portanto, abandonam toda a independência europeia. Particularmente dramático nisso, a Europa perdeu a capacidade de diplomacia tradicional, segundo Popp. E, no entanto, esse é precisamente o único caminho que resta para evitar uma nova guerra mundial. Os europeus, por sua vez, estão divididos. A Espanha rejeita os objetivos de rearmamento da OTAN, enquanto estados do leste europeu, como a Hungria, defendem a reaproximação com a Rússia. Mas os europeus transatlânticos estão determinados a manter a OTAN unida. Eles se apresentam como totalmente subservientes a Trump para que os Estados Unidos reafirmassem a garantia do artigo 5. O secretário-geral da OTAN, Rutte, enviou mensagens de textos a Trump repletas de elogios ao compromisso dos Estados Unidos com o Oriente Médio e chegou a chamá-lo de papai durante uma coletiva de imprensa na recente cúpula da OTAN. Vejam só que absurdo que nós estamos vivendo aqui. Eles estão de joelho à frente de Trump. Assim, o futuro da Aliança Europeia de Defesa é incerto.
Alemanha, Grã-Bretanha e Polônia formaram uma coalizão dos dispostos, com a qual querem apoiar a Ucrânia e Zelensky. Merz, Macron, Starmer e Tusk até surgiram tropas terrestres para a manutenção da paz. Uma das grandes ironias é o fato de a Rússia ser muito mais poderosa hoje do que era em 2022, diz McGovern. O exército está renovado e testado em batalha. E eles têm mísseis modernos de médio alcance como o Oreshnik, que o Ocidente dificilmente consegue combater. A estratégia continua sendo um acúmulo extremo de armas, aliado à disposição de se subordinar aos interesses de segurança americanos, mesmo ao preço de expor a Alemanha como o principal alvo de escalada nuclear. A loucura reside na repetição. Uma nova geração sonambula está em ascensão. Se a Europa decidir hoje replicar a lógica alarmista do passado, acabará se tornando novamente um lugar de devastação. As palavras de Leon Tolstói em sua obra Guerra e Paz se aplicam mais uma vez. A guerra é um estado de coisas em que os homens mais vis e cruéis adquirem poder e glória. A pergunta é só como é que a gente pode fazer com que eles não alcancem esse objetivo. Forte abraço, meus queridos. Mão no coração. Até no próximo vídeo. Muito obrigado a todos de acompanhar o vídeo até esse momento. Grato a todos. Até mais.